Enfim, tivemos a primeira super quarta de juros deste ano, com decisões no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, alta de 1 ponto percentual na Selic, levando ao patamar de 13,25% ao ano. Nos Estados Unidos, a manutenção da faixa atual, entre 4,25% e 4,5% ao ano. E a partir de agora, uma análise do Safra sobre estas decisões. E para analisarmos as decisões de juros desta quarta-feira, estão aqui comigo Matheus Osignoli, da área de macroeconomia aqui do banco. Tudo bem, Matheus? Tudo e você, Thiago? Tudo certo. E também Luiz Zordan, que é estrategista de investimentos aqui do Safra. Tudo bem, Zordan? Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Então, começando aqui sobre as decisões que aconteceram hoje, Estados Unidos e Brasil, a gente já tinha aí meio que previsto o cenário para ambos os lados, né, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Então, vou começar perguntando aqui sobre Estados Unidos para você, tá, Matheus? Então, a gente teve aí agora esse resultado de manutenção dos juros por lá. Então, o que balizou exatamente essa decisão do Fed para agora, sendo que o mercado já estava mesmo precificando essa manutenção? Teve uma comunicação do Fed nas últimas reuniões de pode ser que eu vá mais devagar, que eu pare uma ou outra reunião para olhar o que está acontecendo. Tem uma incerteza maior agora com o novo governo, então pode ter mudanças econômicas com consequências que é difícil mensurar. Então faz sentido ele ir mais devagar e olhando o que ele está, para onde ele está caminhando, né? Na última reunião já tinha dado essa indicação de cortes mais lentos, então a gente não teve DOTs agora, mas teve DOTs na última reunião. Os DOTs eles indicam quantos cortes os membros do Fed estão prevendo para aquele ano, o ano corrente de 2025. E eram só 2 cortes no último DOTs. Então, para o ano cheio de 2025, eles estão prevendo só dois cortes. Então, esse não foi um dos 2 cortes. Tá certo. Bom, e você comentou sobre justamente o novo governo, né? Então a gente tem esse fator Donald Trump agora, a partir de 2025, e abertamente o Trump já mostrou seu descontentamento com o nível dos juros por lá, que é considerado elevado para os Estados Unidos. Então, qual que é a perspectiva que a gente tem hoje, dado esse fator Donald Trump, né? Você acabou de falar, que aí há incertezas porque é um novo governo. Mas qual que é a perspectiva que a gente tem hoje, exatamente, para as próximas reuniões do Fed ao longo deste ano? A gente concorda com os DOTs do Fed, então a gente está prevendo também 2 cortes de juros para esse ano. A política monetária ela tende a caminhar para um terreno mais próximo ao neutro, né? Mas ela já não está numa postura tão contracionista quanto estava antes. Então você pode ir mais devagar e com isso você ganha tempo para ir avaliando as consequências das medidas tomadas pelo novo governo. Se vai ser inflacionário, se não vai ser inflacionário, como é que vai reagir a atividade, se você tem mudanças no câmbio. Então isso tudo você ganha tempo para ir incorporando e entendendo onde você está pisando e aí tomar a decisão correta. Tá certo. Bom, saindo dos Estados Unidos, trazendo a conversa aqui para o Brasil. Essa alta que a gente teve de juros agora há pouco já estava precificada, já estava contratada pelo Banco Central. Então, eu queria te perguntar de forma bem pragmática, né? O que embasou exatamente isso? O cenário macroeconômico da última reunião de dezembro para cá, ele segue o mesmo também ou não? Basicamente o mesmo. As coisas elas avançaram, pioraram um pouquinho em algum sentido, melhoraram um pouquinho em outro sentido, uma variável ou outra, mas em linhas gerais ele está parecido, similar, né? O Banco Central tinha já se comprometido com alta, então não havia muita surpresa em dar a alta prometida, né? Acho que a dúvida é o que faz daqui para frente, né? Até onde vai a alta de juros do Copom, e se a economia vai reagir de forma a permitir que ele corte juros ainda esse ano ou não. Acho que esse é o principal debate. O curto prazo estava um pouquinho mais bem informado, então dá menos surpresa. Certo. E só reforçando então, para a próxima reunião mesmo do Copom, né, que teremos aí pela frente, uma nova alta está contratada, certo? Sim, esse era o Forward Guidance, que eles falaram que a barra era bem alta para alterar o Forward Guidance. Maravilha. Bom, obrigado, viu, Matheus, por essa análise macro. Zordan, agora tendo como base o que o Matheus trouxe para a gente de análise macroeconômica e começando por Estados Unidos, tá? Falando sobre Estados Unidos exatamente, o que a gente pode trazer aí de visão e de recomendação para o investidor, tanto para aquele que já está posicionado internacionalmente falando, está com exposição aí ao mercado internacional e ao que deseja buscar essa colocação a partir de agora?
Bom, perfeito. Não dá para dissociar, né, o que a gente recomenda de alocação internacional, fazer isoladamente, olhar para o cenário internacional e o cenário local, na composição dos dois. Na última reunião, na última decisão que nós tomamos no comitê de alocação, nós aumentamos a posição internacional global dos portfólios, olhando para as alocações internacionais sob dois aspectos, duas óticas. Uma ótica de proteção, né, em relação à situação que a gente enfrenta aqui no Brasil, tá, e uma ótica de oportunidade. Tá. Nessa ótica de proteção entra o fator câmbio. Tá. Obviamente a gente vê um enfraquecimento do dólar recente, enfim, mas final de dezembro a gente viu, e nos últimos trimestres, de uma forma geral do ano passado, um fortalecimento do dólar em relação ao mundo todo, em relação ao Brasil nem se fala. Né? Então você tem um quê de proteção ali nas posições. Por outro lado, dentro da parcela internacional, o que é dominante na nossa recomendação é a renda variável internacional, são as ações, e o principal expoente aqui é o S&P 500, que são as 500 principais empresas negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, enfim. E a gente olha para essas opções de investimentos em cima do S&P 500. De um lado, você tem uma vertente de tecnologia, de inteligência artificial, né, que teve muito ruído nesses últimos dias, né, em função da startup chinesa, enfim, né, mas isso não tira a nossa visão positiva para esse setor de tecnologia. A gente entende ali que, eventualmente, uma empresa ou outra ela talvez não seja a vencedora, mas a inteligência artificial como ecossistema como um todo, sim, ela é uma opção de investimento que a gente enxerga com bons olhos daqui para frente. Tá? E por outro lado, né, você tem toda essa mudança de governo, né, o que está se desenhando em relação aos Estados Unidos, por mais que se tenha uma percepção de risco maior, né, e as decisões de ambos os bancos centrais elas denotam algum grau de percepção de risco e pelo menos de um compasso de espera para ver o que vai acontecer, né, mas a gente vê com bons olhos, né, as empresas. É uma economia americana, ela performa bem, ela tem um bom desempenho, né, e todo esse bom desempenho, de certa forma, impede um pouco o Fed ali de tomar decisões de baixar juros numa velocidade maior. Mas, por outro lado, isso é um potencial bom desempenho das empresas, né, e isso pode ser capturado através dos investidores. Né. Traduzindo essa história toda em termos de produtos. A gente fala muito da nossa carteira Top 10 BDR, que é uma carteira recomendada pelos nossos colegas da corretora, né, que tem uma composição ali dentro, que tem um peso de tecnologia e outros setores. Ela é dolarizada porque ela compra BDRs, tá? Então você tem ali um quê de oportunidade, um quê de proteção. Por outro lado, a gente também tem as operações estruturadas, os COIs que compram S&P 500 aí, sem a influência do dólar, com taxas pré-fixadas contratadas, também é uma forma de fazer. Por que eu estou citando esses dois? Né? De um lado, você tem uma exposição que eu chamo de peito aberto, né? Esse jargão meu, né? Não é um jargão de mercado, mas jargão meu, né? De peito aberto. E a outra, você vai com algum grau de proteção, mas também se expõe a possibilidade da variação, uma valorização positiva, uma valorização dessas ações, do preço das ações daqui para frente. Então são duas alternativas bastante interessantes. Tá? Você quer participar do mercado local? Exatamente, é isso que eu já ia falar então, justamente, né, Zordan, obrigado pelo contexto aí, para quem quer se expor internacionalmente falando, e agora trazendo a conversa para o Brasil, como você disse, não tem como dissociar, né, cenário internacional do cenário doméstico, mas falando agora de opções aqui dentro, né, porque tradicionalmente o brasileiro ele investe em renda fixa, né, de uma forma histórica, a gente teve mais uma alta da Selic, renda fixa forte de novo, ainda mais forte, só que a gente tem o fator inflação, que a gente tem que botar na mesa. Então, queria só jogar de volta a bola para você aqui falando sobre o cenário nacional e produtos internos aqui, né, brasileiros, para quem quer se expor ao mercado, de repente aqui dentro, seja em renda fixa, seja renda variável, o que a gente recomenda após essa alta de juro aqui no Brasil? Para quem é profissional de investimentos, falar de pós-fixado chega a ser um negócio que a gente nem gosta, né? Porque no final das contas não tem muita ciência envolvida e recomendação no investimento pós-fixado. Isso é como se você senta em cima da taxa de juros e deixa ela aí, né? Mas é inevitável, numa taxa de juros no patamar que a gente tem, né, a gente não falar de investimentos pós-fixados é quase que tentar ir contra a maré, né, é tentar ir com uma onda muito forte. Então, obviamente, a gente aumentou as posições de renda fixa pós-fixado, obviamente para surfar essa onda de juros mais altos, isso é um bom retorno para o investidor. O ponto é que dá para sofisticar um pouco mais essa alocação do pós-fixado e fugir do que é o mero CDB, né, o mero fundo DI. Você tem as opções que são isentas de imposto de renda, que você coloca um pouco de crédito privado, então aí moram as nossas recomendações principais. Né? Produtos que têm a isenção do imposto para a pessoa física, porque investem em crédito privado voltado para a infraestrutura. Tá?
o que o investidor tem que ter em mente para investir num produto desse? Ele tem que ter na cabeça que ele tem sim um risco de crédito envolvido, controlado pela gestão de crédito que a gente faz, né? Com um grau de zelo muito grande, né, de como alocar o dinheiro dos clientes, e também tem que ter uma dimensão de prazo um pouco maior, que são produtos que têm uma liquidez um pouco mais restrita, né, prazo para cotização, para resgate, enfim. Tá? Aqui eu estou falando de um fundo de infraestrutura CDI da nossa asset, da Safra Asset. Tá? Essa é uma alternativa. Outra alternativa são operações estruturadas de renda fixa, onde o investidor tem que abrir um pouco a mão de prazo, né? Você tem que trabalhar com liquidez. Eu estou falando de um COI, né? Um certificado de operação estruturada de renda fixa, chamado duplo DI, que ele tem a possibilidade de fazer até 104,5% do CDI nesse período, desde que a taxa de juros não estoure, salvo engano, 14,75% acumulada nesse período, no período da operação. Tá? Então, essas são algumas estratégias de investimento que você fica pós-fixado com um bom potencial de retorno. Tá? Outra alternativa, que talvez seja a nossa principal recomendação, são as alternativas de investimentos que têm IPCA+, que é o retorno IPCA+. Porque aqui, se a decisão é de aumento de taxa de juros, como a gente viu, é porque tem risco inflacionário, tem questões fiscais, né, Matheus? Tudo isso está nesse bolo aí de decisão do Banco Central. E olhar para as operações IPCA+, a situação fiscal e a percepção de risco fiscal colocam essas taxas num patamar que a gente não viu até então. Baixou um pouquinho agora, enfim, elas já foram um pouco maiores alguns meses atrás. Mas está num patamar médio muito alto, que é uma oportunidade. Obviamente porque a percepção de risco é alta. Se a inflação desarranjar, por qualquer razão, tá, você tem o seguro da inflação embutido nesses produtos. Então, uma forma que a gente vê de você alongar as suas decisões de investimentos e fazer investimentos com horizontes mais longos, com um bom potencial de retorno e com a segurança da inflação. Esse movimento todo também nos dá, talvez, para o dólar que já superou a casa dos R$6, enfim, de um possível fortalecimento do real nesse período. Né? Então, voltando um pouquinho ali, dando conexão nas opções de investimentos internacionais que a gente fala dolarizadas, há uma forma de você também proteger essa posição. E isso dá para fazer também com operação estruturada. A gente tem uma operação estruturada que chama-se... ele tem as duas pontas, né? É um COI de dólar que você ganha na alta do dólar e na baixa do dólar. Então, em ambos os cenários, você consegue se proteger usando uma estrutura como essa, que ela é super acessível, né, e de fácil entendimento. Tá? Então, de uma forma geral, né, e em poucos minutos, essa seria a nossa recomendação. Perfeito. Bom, e também o que a gente sempre recomenda para os clientes que estão nos acompanhando aqui na Zordan, buscar o gerente, buscar o banker, para encontrar essas recomendações dos produtos que você acabou de mencionar aqui também, né? E, aproveitando que vocês estão aqui, eu só reforço também para quem está nos acompanhando que estamos aí perto de uma virada de mês, teremos também a divulgação do nosso Safra Report para fevereiro, onde teremos as recomendações aqui, tanto que o Zordan trouxe para a gente aqui de produtos, de alocação e também com o cenário macroeconômico revisado aqui, como o Matheus trouxe para a gente. Então, pessoal, acabando aqui o Safra Insights aqui de super quarta, aproveitando mais um evento especial, né, de juros, o primeiro do ano. Então, agradeço a participação de vocês. Obrigado, viu, Matheus? E foi um prazer. Valeu e obrigado, Zordan. Eu que agradeço. E agradeço sempre a você que está conosco nas produções especiais aqui do Banco Safra, no nosso YouTube e também nas demais redes. Para não perder mais nada, é só ativar o sininho que você fica por dentro de todos os nossos conteúdos, principalmente quando tiver super quarta de juros, um evento especial aí que teremos a mais ao longo do ano. Então, um abraço, bons negócios e até o próximo Safra Insights.